Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Hugo. Então, uma aula referente ao livro 1A, unidade 2, frente A, capítulo 4, que trata de instrumentos de medida e geradores elétricos. Quando a gente fala de instrumentos de medida e geradores elétricos, a gente começa falando dos dois instrumentos de medida mais comuns presentes no nosso cotidiano até, que é o amperímetro e o voltímetro. Então, podemos observar que o amperímetro, o próprio nome diz, ampermetro, medição de ampere. Então, o amperímetro, ele mede corrente elétrica, para isso que ele serve. O que é importante observar com relação ao amperímetro? Vocês podem verificar no desenho aqui que o amperímetro ele deve ser conectado em série no circuito. Por que em série? Nós já vimos anteriormente que num circuito série a corrente é a mesma. Então, se ele está conectado em série com o elemento que eu quero medir a corrente, quer dizer que ele vai estar medindo a corrente daquele elemento, pois no circuito série a corrente é a mesma. E como deve se comportar a resistência interna desse amperímetro? O amperímetro deve ter uma resistência interna, de preferência, vamos dizer, a ideal, como sendo nula, ou uma resistência muito baixa. Para quê? Para que ela não interfira no valor da corrente que ele estiver medindo. O outro equipamento, conforme eu informei anteriormente, é o voltímetro, voltmetro, medição de volts, medição de tensão. Vocês podem observar pelo desenho como é associado o voltímetro num circuito. O voltímetro ele deve ser associado em paralelo no circuito, porque já vimos anteriormente que em um circuito paralelo a tensão é a mesma, ou seja, ele vai estar medindo exatamente a tensão na qual ele estiver conectado. E como deve ser a resistência interna de um voltímetro? Ela deve ser tão grande que não haja fuga de corrente para ele, ou seja, toda a corrente vai passar pelo equipamento que eu estiver medindo a tensão e ele vai dar para a gente a medição mais precisa possível. Agora falando de geradores elétricos, quais são os parâmetros? O que é um gerador elétrico? Gerador elétrico é aquele elemento que transforma todo tipo de energia, qualquer tipo de energia mecânica, química, eólica, fotovoltaica, em energia elétrica, certo? Então, um parâmetro muito importante do gerador elétrico é a força eletromotriz, que nada mais é do que o próprio volt dele. É a capacidade que ele tem em transportar energia em função da unidade de carga, ou seja, joule por coulomb, que é o próprio volt. Então, podemos verificar aqui, ó, para cada unidade de carga que atravessa um gerador, existe em correspondência uma quantidade de energia de outra modalidade que se transforma em energia potencial elétrica. Essa quantidade seria o ganho de energia potencial elétrica por unidade de carga, se fosse um gerador ideal. Então, essa força eletromotriz é a capacidade que o gerador tem em transportar as cargas elétricas e assim fluir a corrente pelo circuito. No caso, ela é simbolizada pela letra epsilon. Vocês podem observar aqui, letra epsilon. Continuando. Outro parâmetro importante no gerador, porque o gerador ele não é um sistema perfeito. O que acontece? Ele tem uma resistência interna, muito pequena, mas ela existe. E essa resistência interna vai nos causar alguma perda de tensão, que a gente vai ver daqui a pouquinho, certo? Cálculo das potências. Vejam só a bateria abaixo em operação. No caso, os dois polos, VA, o polo A 20 volts e o B 8 volts. Então, a tensão nos terminais da bateria é a diferença de potencial 12 volts.
É muito comum, convencionou-se que o polo de maior potencial é o polo positivo e o polo de menor potencial é o polo negativo. O sentido convencional é do positivo para o negativo, do maior potencial para o menor, mas o sentido real é exatamente o inverso, do negativo para o positivo. Não vamos entrar nessa discussão que não vem ao caso no momento. Para nós, na literatura, vamos convencionar do positivo para o negativo, do maior potencial para o menor potencial. Potência total. No caso, é a potência que se refere à energia de qualquer outra modalidade que é consumida para produzir energia elétrica por unidade de tempo. No caso, a potência total de um gerador vai ser a força eletromotriz dele vezes a corrente que o atravessa. Tá ok? E potência dissipada. Potência dissipada é aquela potência perdida na resistência interna do gerador. No caso, vai ser a resistência interna vezes a corrente que o circula ao quadrado. E a sua potência útil vai ser U, que é a diferença de potencial. O que é o U? É a força eletromotriz descontada a resistência interna vezes a corrente. É o que é de potência útil mesmo. Então, ela pode ser calculada por U vezes I. Assim, chegamos na equação do gerador. Se a potência total é a potência útil mais o que foi dissipado, equacionando aqui, a gente vai ter que a diferença de potencial no gerador vai ser a força eletromotriz dele menos a resistência interna vezes a corrente que o atravessa. O que vocês podem observar pelo desenho aqui. Vejam só o U, que é a tensão nos terminais do gerador. Internamente, o que ele vai ter? A força eletromotriz e a resistência interna. Então, a força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente, por quê? Pela lei de Ohm, resistência vezes corrente dá tensão. Aquela perdazinha vai dar para a gente a diferença de potencial real do gerador. Aqui um exemplo para a gente dar uma praticada. Um gerador possui uma força eletromotriz E, 14 volts, e uma resistência interna 3. Ele alimenta um circuito com corrente elétrica de 2 amperes. Equação característica. U é E, que é 14, menos R vezes I. No caso, o R vale 3, 3I. Essa seria a equação característica do gerador. A tensão nos terminais do gerador quando ele está operando. Então, vejam só. Se ele trabalha com uma corrente de 2 amperes, é só substituir os 2 amperes na equação característica do gerador. 14 menos 3 vezes 2, ele vai mostrar uma tensão nos seus terminais de 8 volts. Agora, todas as potências. Tranquilo, potência total vai ser a força eletromotriz vezes a corrente. 14 vezes 2, 28 watts. Potência útil é a diferença de potencial do gerador vezes a corrente. Vejam só, 8 volts vezes os 2 amperes, 16 watts. E a potência dissipada, a resistência vezes a corrente ao quadrado. A resistência 3, corrente ao quadrado 2, 2 ao quadrado, 12 watts. Vejam que 16 mais 12 vai dar os 28 watts da nossa potência total. Curva característica. No caso, a função diferença de potencial, que é a equação do gerador, E menos RI, a gente consegue verificar a equação desse gerador. Vejam só, quando a corrente é nula, U é igual a Y. Podem observar que o circuito está aberto, ou seja, a corrente é nula, não tenho circulação de corrente, então não tenho perdas na resistência interna. Diferença de potencial é igual à força eletromotriz. Já no curto-circuito, onde a corrente é máxima, o que vai acontecer com a minha tensão? Ela vai ser zero, porque toda energia vai ser dissipada nessa resistência interna.
é o que eu acabei de falar. O circuito aberto, a corrente é zero, o circuito está aberto, então U, diferente de potencial, é igual à força eletromotriz. No curto-circuito, tensão é igual a zero, porque a corrente tende ao infinito, certo? No curto-circuito é uma resistência muito baixa e toda a tensão ela é perdida. Questão resolvida, um exemplo aqui. Temos um gráfico, 14, força eletromotriz 14 e a corrente de curto-circuito 35 amperes. Qual a intensidade da corrente de curto-circuito? Vejam só, quando U for igual a zero, a corrente vai ser igual a 35 amperes. Qual a força eletromotriz e a resistência? Força eletromotriz, quando a corrente é zero, é o próprio U, no caso 14 volts. E a resistência interna pela corrente de curto-circuito. Corrente de curto-circuito é a força eletromotriz pela resistência. Só substituir os valores que eu tenho, eu chego no valor de 0,4 ohms. E a equação característica, bem tranquilo, U é igual ao epsilon, que é 14, menos 0,4, que é a resistência, vezes I. Tá certo? Continuando aqui, associar geradores em série. Pessoal, nós já estudamos circuito série. Então, associar geradores em série, eu vou fazer o quê? É importante observar que, para que eu possa associar geradores em série, o positivo de um gerador tem que estar conectado ao negativo de outro. Aí, a força eletromotriz de cada uma vai sendo somada. Da mesma forma que a resistência interna também vai sendo somada, como se fosse um circuito série mesmo. Então, uma associação em série de geradores permite que aumente a tensão disponível do circuito. No paralelo, é importante ressaltar que eles precisam ser idênticos, eles precisam ser iguais para que eu possa associá-los. Então, é a mesma coisa da associação paralelo de resistores. No caso, a força eletromotriz vai ser a mesma e a resistência interna equivalente vai ser o paralelo das resistências internas de cada um. Então, se os geradores são iguais, por exemplo, se eu tenho 3 geradores iguais, a minha força eletromotriz é a força eletromotriz de um deles, né, porque o valor é o mesmo, e a resistência interna é só pegar o valor de um deles, que elas são iguais, e dividir por 3, conforme está mostrado aqui. Vejam só. E na associação mista, pessoal, é só respeitar a lei de Ohm, as leis de Ohm de associação em série e paralelo. Então, no paralelo, é importante observar que os geradores têm que ser iguais. E no série, é importante verificar que o positivo 1 deve estar ligado no negativo de outro. Feito isso, é só ter atenção e poder analisar tranquilamente. Beleza, pessoal? Então, com base nisso tudo que eu falei, vocês têm condições de realizar os exercícios, tá bom? Muito obrigado, valeu e até a próxima aula.